tomando café contigo, pra gente pensar um pouco sobre uma condição muito frequente, muito recorrente na vida do caminhante, daquele que busca se enxergar, daquele que em determinado momento entende que a vida não é só isso. Que não dá só pra gente comprar as ideias vendidas pelas instituições, sejam elas de qual natureza for, e simplesmente achar que tá tudo bem, né? Aquele que em determinado ponto entende que não é só estudar, se formar, aprender, se profissionalizar, se especializar profissionalmente, comprar, consumir, se divertir, né? Eu acho que você entende isso. Eu acho até que eu posso pular essa parte, porque se você está aqui nesse canal, se você costuma me assistir, certamente você já ouviu falar sobre isso, e eu sei que você é alguém que busca mais do que se oferece por aí. Então, é natural que chegue um momento nessa nossa caminhada, quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a enxergar, quando a gente começa a entender algumas coisas, quando a gente começa a conectar um ponto a outro, e simplesmente percebe e começa nessa percepção, nessa caminhada, nessa evolução, nessa iluminação de caminho, naturalmente fazer movimentos diferentes daqueles que você antes fazia. Isso inclui amizades, isso inclui prazeres, isso inclui entretenimentos, isso inclui prioridades, isso inclui caminhos, isso inclui diversão cultural, isso inclui até o tipo de livro que você gosta, o tipo de música que você ouve. Afinal de contas, quando você muda por dentro, é inevitável que tudo lá fora também se transforme, incluindo os seus prazeres, incluindo os seus gostos, incluindo as suas preferências, incluindo aquilo que você achava importante e de repente deixa de achar. Agora, como é que a gente vai se encontrar nesse ponto da caminhada onde as preferências mudam, sem que as relações também se alterem? Em que os gostos, as prioridades sejam transformadas sem que isso deixe de refletir no teu trabalho, por exemplo. É um ponto muito comum, é um ponto muito recorrente, muito frequente naquele que busca o crescimento e que está enxergando chegar naquele momento onde o trabalho está fazendo mal, onde as relações já não são mais as mesmas, onde os prazeres, o entretenimento, onde aquilo que você valorizava tanto, prazeres simples, coisas do dia a dia, vão perdendo o significado e aí você se sente peixe fora d'água. Os amigos percebem, a família percebe, pior quando é com o marido, ou com a mulher, ou com o namorado ou namorada. Às vezes esse processo está acontecendo em um e no outro não. E é difícil, é um caminho de desconstrução. Não é à toa que eu falo tanto sobre esse tema, que eu uso tanto essa palavra desconstrução, porque a gente está desconstruindo um padrão de crença, um padrão de vida que nós escolhemos e que vai sendo imposto por aquilo que nós vamos com o tempo assimilando como verdades. Essas verdades, eu acho que eu posso abrir aspas para essas verdades, estão espalhadas em tudo. Elas são intrínsecas na nossa cultura, na nossa diversão, naquilo que a gente entende como absoluto na vida. E a gente cresce, é assim porque sempre foi, é assim porque todo mundo acredita. É assim porque Deus quer. Deus falou, está na Bíblia, meu pai me disse, minha mãe me disse. E aí você assimila, incorpora, introjeta algo que talvez ao longo da caminhada vai entrar em desarmonia com aquilo que você intimamente percebe como verdade interior. Esse descompasso vai produzindo essa desconstrução necessária, até que aos poucos você construa um caminho dentro de você de pacificação, de iluminação, de equilíbrio e de harmonia. Mas até que isso aconteça, você vai passando por desconstruções, por dificuldades e por separações também. E aí chega um ponto em que a gente quer se sentir distante disso tudo. Afinal de contas, isso não faz mais parte do meu mundo. Agora eu quero viver numa cabaninha, isolado, num mosteiro. Eu quero viver numa casa de pescador, de frente para o mar e não mais na agitação da cidade. Eu quero viver
de pescar, eu não quero mais precisar trabalhar, carteira assinada, chefe, eu não quero mais precisar estudar, eu não quero mais precisar participar desses jogos corporativos. Eu não quero mais viver essa vidinha, eu não quero mais ouvir essas conversinhas, eu não quero mais ser amigo de quem eu era, porque quando eu encontro com quem eu era, os assuntos são sempre os mesmos. Mulher, política, religião, futebol, bobeira, homem, marido, namoro, e sempre a mesma coisa. Eu não quero, tem algo sendo construído aqui dentro de mim, tem algo se aprofundando, se enraizando, se iluminando, e eu quero que isso corresponda à minha realidade exterior. E como eu não identifico isso na minha realidade exterior, eu vou me distanciar dela, das pessoas, da sociedade, do trabalho, e aí se instala um conflito. Uma dificuldade em conciliar aquilo que é para ser luz, é para ser pacificação, é para brilhar, com a vida funcional, cotidiana, que todos nós estamos expostos. Se você se encontra nesse ponto de conflitos da caminhada, o meu assunto com você é muito rápido. Eu quero falar, primeiro, não se culpe. Você não é um ET por causa disso, você não é um ingrato, você não é uma pessoa intratável. Não se trata disso, é natural passar por esse processo. Processo que pode ser bom muitas vezes. É importante que a gente tenha nossos momentos de distanciamento, nossos momentos de silêncio, nossos momentos de quietude. A gente está muito acostumado a pensar, reagir, a escolher o que a maioria faz. A maioria vota no candidato que a maioria vota, a maioria compra nos produtos que a maioria compra. É por isso que você vai alugar um filme, por exemplo, assim, os mais vistos. E só pelo fato de ser os mais vistos, ele tende a continuar sendo, afinal de contas, isso mobiliza mais gente, afinal de contas, a maioria nos legitima. É assim no candidato que quer estar na frente da pesquisa, é assim para tudo. A gente se legitima na maioria, então é bom se distanciar de vez em quando, é bom você parar, se enxergar, refletir. Silêncio, ausência, solidão. Que medo que a gente tem da solidão, mas é importante também. Mas eu não estou falando nessas pontuações, eu estou falando de dogmas que a alma elege. E tem almas que elegem a solidão como um dogma essencial, o distanciamento como uma condição, o isolamento como essência, para que você se mantenha bem. E aí nós criamos um problema. Porque quando isso acontece, você simplesmente está se recusando a dar o próximo passo. Se no primeiro momento o primeiro passo foi enxergar, foi iluminar o seu caminho, foi entender o mundo e a realidade que você vive, foi ver o que está acontecendo, os processos, conexões, interconexões, foi desvencilhar aquilo que parecia intransponível, foi transcender e foi enxergar. O segundo ponto, o segundo passo, e talvez seja esse que você precisa dar agora, é saber o que fazer com isso. Se tudo isso servir para te isolar, para te distanciar, para criar em você uma sensação enganosa de que você pertence a uma casta iluminada e naturalmente distanciada da média da população, da massa ignorante, está lhe fazendo mal. Se no fim das contas os processos que você considera e sente como bons não te conectam ao próximo, não te conectam à vida, não te fazem perceber a importância de ser sal num mundo sem gosto, de ser vagalumezinho em ambientes escuros, de ser humano, onde o desumano abundou, imperou, de ser gente, onde pessoas deixaram de ser gente, viraram consumistas, por exemplo. Se você perder essa dimensão, é sinal de que você perdeu o caminho. É sinal que você se perdeu. Então, se é nesse ponto que você se encontra, e é natural que em determinado ponto da caminhada a gente se encontre ali, é fundamental que agora você se coloque para o segundo passo. Aceite o segundo passo, que é justamente esse. Você está enxergando? Você está vendo? Está ficando mais claro? Você está sentindo pacificação aqui dentro? Você está começando a entender as coisas? Então não vire um pregador chato,
tampouco um isolado ermitão. Seja vagalume. A sua luz, naturalmente, irradiará nos ambientes. Você, naturalmente, influenciará naqueles que estão à sua volta e criará um ambiente de harmonia, de paz. E ainda que esse ambiente não se estabeleça como condição permanente, você vai saber lidar com isso. Você vai saber qual é o momento de estar e o momento de não estar, qual é o momento de falar e de não falar, de brilhar e de ficar quieto. Que seja um processo natural, que seja um processo de conexão. A gente está aqui para se conectar, não para se desconectar simplesmente porque se sente superior ao outro. Ninguém é dono da verdade. E ninguém, nem eu, nem você e nem ninguém tem a verdade por completo. O máximo que a gente pode fazer é refletir parte da verdade. E à medida em que eu reflito uma parte, eu irradio uma parte, você outra, o outro outra, e talvez seja uma parte diferente daquela que você identifica como verdade, que você reconhece e que lhe agrada, mas tem ali um componente, também tem uma parte de verdade ali. Quando você começa a desenvolver a capacidade de interconectar essas partezinhas que se expressam em mim, em você, nele, nela, em todos, tudo se ilumina, tudo se abre, aí você entende que tudo faz parte de uma coisa só. Esse sentimento de separação, de dicotomia, de isolamento, se dilui. E você passa a entender as pessoas, entender as situações e perceber que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua visão, cada um tem os seus processos, cada um tem os seus caminhos, cada um tem as suas maneiras de ver e deixar de ver, de querer e de não querer, de ir ou de voltar. A vida é assim. E essa relação diferente, difícil, muitas vezes, nos melhora. Então, se você quer aprender e se você quer melhorar, a partir da luz que começou a brilhar dentro de você, exponha e exponha-se ao contraditório, exponha-se à diferença, exponha-se às dificuldades, exponha-se às dúvidas, exponha-se às pessoas que não pensam como você, exponha-se aos ambientes que lhe incomodam e não se deixe levar por isso. Presente no hoje, presente no agora, atento. Você vai saber como lidar. E naturalmente, em paz, em harmonia, sabendo que a tua paz e a tua harmonia não depende daquele ambiente hostil muitas vezes, mas nasce em você e faz o caminho de dentro para fora, irradiando e modificando aquilo que em determinado momento pode se apresentar até como hostilidade. Mas não é se distanciando, não é se isolando, não é criticando que você vai mudar nada, que você vai melhorar nada, seja fora, seja dentro. Você vai criar uma separação onde ela não deveria existir. Você vai criar um muro onde muros não deveriam existir. Até porque todos os nossos processos, todas as nossas descobertas, todos os nossos caminhos devem nos levar à percepção clara e realizável do amor entre nós. Se o seu caminho não te levar para isso, repense. Se em determinado momento você se sente isolado ou sente a necessidade de isolar-se, pode ser um momento, também não se culpe por isso. Pode ser importante numa fase, mas cuidado para que isso não vire um dogma na sua alma, que isso não vire razão de superioridade que alimenta o ego, razão de distanciamento que só fortalece o ego e naturalmente te distancia de si mesmo. O nosso caminho se completa, se conecta uns nos outros. Você está disposto a tentar? Eu sei, é difícil muitas vezes. Mas quem disse que ia ser fácil? Que a gente cresça juntos nessa caminhada.